Fala, galera! Quem tá falando aqui é o Landu. Começando hoje, galera, o Resenha de Craques, aqui no Espia Podcast, onde a gente vai estar falando do futebol base, galera. Dessa galera fera que tá vindo aí. Vamos estar falando do futebol profissional, também de ex-jogadores também, né? Aquela galera que pode vir aqui. E várias histórias que a gente vai estar contando. A gente vai estar apresentando um jogador especial, né, Maurinho? Já fala aí. Boa noite, galera. O que eu tenho para adiantar aqui é que ele é um ídolo, né? Da torcida aqui do futebol paraense. Fora também. A gente não vai falar o que ele é ainda, né? Pelo pode falar o que ele é, mas aí é um cara que tem uma história de vida assim sensacional. Quando vocês escutarem a história dele, vocês vão ficar encantados aí. É realmente um cara que dispensa comentários. Agora eu fiquei curioso, porque geralmente o cara já tem uma profissão ali, desde uma profissão quando ele começa, ele já tem aquela posição. Mas não, o cara já era centroavante, aí depois foi mudando. É uma história curiosa. Vamos logo apresentar essa lenda viva. Eu tive o prazer de concentrar com ele, de viajar com ele, cara. É um cara mesmo sensacional. Adriano Paredão, esse cara que vai fazer 50, cara. Vai fazer 50, né, Adriano? 50 esse ano, em setembro. Olha aí. Fala a tua história aí, Adriano. Vamos lá. Boa noite a todos. Landu, Maurinho, nossos ouvintes. Uma honra fazer parte aqui. Acho que é o primeiro programa. Hoje é a estreia, né? É estreia, então, olha só, me sinto honrado aí estar participando. Obrigado pelo convite. E vamos aí falar muito sobre futebol hoje, né, Landuzinho? Exatamente. A gente tá aqui pra falar de futebol, né? Falando de futebol, rapaz, eu tô triste, cara. Tô bem triste, assim, porque a minha história, a história do Landu é assim, um pouco de polêmica. Até muito, né, Maurinho? A gente já jogamos bola junto e tal. Eu tô triste porque tem um jornalista lá em Goiás, com todo respeito, futebol goiano, que eu amo de maravilha, interior de Goiás ali, Tubiara, Fronteira, que cidade bacana. Aquela comida lá misturada lá, que eu sentia a falta do açaí lá, mas não teve jeito. Eu tive que comer aquela comida lá de Goiás, assim mesmo, mas foi muito bacana. Meu amigo, para de falar mal do futebol paraense. O futebol paraense está se reguendo mesmo. Todo o tempo ali o interior, o Águia de Marabá, que tirou 2 vezes. O próprio Goiás, da Copa do Brasil. Então, meu amigo Thiago Menezes, é pra você, cara. Eu gosto sim do mosaico, acho lindo. Eu vou até falar pra torcida Repá, aqui pra dupla Repá, faz mais mosaico, pelo amor de Deus, cara. Tem um velho lá, Thiago Menezes, que eu esqueci o nome desse velho, cara. Mas eu vou lembrar. O cara falou que fazer mosaico, como é que se diz? É brega, né? Que a gente fala é brega e tal, tudo. Não, a coisa fica linda. Respeito o futebol goiano, Goiás, uma torcida maravilhosa. O Vila Nova, uma torcida maravilhosa. O Atlético Goianiense está crescendo também. Eu joguei no Itubiara, eu sei a força do futebol goiano. Então, meu amigo, vamos se unir, cara. Em vez de você falar mal, né, Maurinho? Só para complementar aqui o que o Landu tá falando, o último jornalista que falou isso, da torcida aqui de Remy, do Paysandu, em especial do Paysandu, que a torcida do Paysandu, o Paysandu não tinha torcida e tal. Foi um jogo contra o Curitiba, se eu não estou enganado. E o Harrison Neri, irmão do Adson Neri, né? Do Adbala, parceiro aí também, fera. Desafiou o jornalista. Ele falou: quando tu for lá em Belém, tu vai ver o que é torcida. E quando jogo de volta aqui, quando o Curitiba veio jogar aqui contra o Paysandu, não tinha nem. Dá pra respirar dentro do Mangueirão. Eu ando tudo. Então tem que ter o respeito, Landu. Tem que haver o respeito, entendeu? A dupla Repá. As duas torcidas são maravilhosas, são maior do que... Tem time que tá jogando a Série A hoje que não tem um terço da torcida de Remy do Paysandu. Então, Thiago, é Thiago o nome desse cidadão aí, né? Que eu não sei, Thiago Menezes. Não conheço, eu vi aí, Thiago Menezes. Tem um pouco mais de respeito com a torcida aqui do Remy, do Paysandu, com o futebol paraense, porque aqui já se passaram vários ídolos, entendeu? Teve jogador aqui do futebol paraense que já representou a seleção brasileira, entendeu? Tanto é que o nosso convidado também, ele é um ídolo do futebol e ele sabe o que a gente está falando. É verdade, né, Adriano? O que você acha dessa polêmica aí, Adriano, toda envolvendo esse jornalista, né? O Thiago Menezes, a imprensa goiana, né? Essa situação toda, né? É chato, né? A gente falar porque aqui
o futebol assim do norte, ali no Nordeste, sempre tá se unindo também ali e tudo, entendeu? Então é complicado falar, porque como eu falei, o Goiás tem uma torcida maravilhosa, o Vila Nova, o Atlético Goianiense. Então, fale o que você acha dessa situação, dessa polêmica. Como você falou, mais respeito, né? Que acho que ele não conhece o Pará, que as torcidas aqui são maravilhosas, enche estádio. E você viu aí, né? O Ben lá do programa, o Benja do programa lá do SBT, teve aqui, ficou encantado. Jogadores, né? Que jogaram na seleção, vieram com o Benja aqui, ficaram encantados com o mosaico. Ele falou que isso foi extinto em São Paulo, que o futebol em São Paulo não tem mais graça, entendeu? E os caras ficaram maravilhados com o mosaico, com tudo, uma festa linda. Parabéns à torcida aqui do Pará, tanto o Remo como o Paysandu. E esse cidadão aí tem que se informar melhor. Pois é, Adriano, o Adriano já falou. Essa história, né, Adriano, a gente tem que relevar muito, porque é até briga de torcida, muitas vezes, até torcida organizada. Não sei como é essa situação de torcida organizada, se vocês têm um convênio, né, de torcida. Tipo, o Remo tem essa situação lá com a torcida do esporte, o Paysandu também, com o do Ceará. Mas, levando isso, mas como foi, assim, a tua trajetória? Tô sabendo que tu começou no Derac, né? Derac Tapetininga. Atlético Clube, se eu não me engano, também. Lá né? Na verdade, lá era Departamento de Estrada de Rodagem, né? Atlético Clube. Que como o clube lá tinha o estádio, aí levou o nome, né, do Derac. Iniciei a carreira no Derac, né? Como a gente nem imaginava ser profissional um dia, que a distância era muito, muito grande, né? Da pelada para ser profissional, e eu jogava num time de pelada, né? Quando eu comecei, a gente vem de família humilde, você sabe a dificuldade que é para chegar no clube profissional, mas graças a Deus, num belo dia, jogando futebol no interior, joguei como goleiro, né? Que eu brincava muito na linha, coincidiu de eu jogar contra um profissional da equipe do Derac, quando eu fiz uma grande partida. E nesse dia, ele chegando na cidade, ele conversou com o presidente, né, que tinha um goleiro bom no interior, e eles estavam precisando de um terceiro goleiro lá, onde o presidente foi até a minha casa, né, procurou meus pais para que eu pudesse integrar a equipe do Derac. E nessa época, a gente sem base, não sabia usar luvas, nem chuteira, uma dificuldade muito grande. Aí quando ele chegou em casa, meu pai me chamou para a gente conversar, que ele gostaria, né, que eu fizesse parte da equipe do Derac, mas naquela época a situação era difícil, eu trabalhava, ajudava meus pais, né, mas mesmo assim ele insistiu, né, que ele pagaria o meu salário e que eu pudesse me integrar, né, na equipe. Aí comecei a treinar no juniores, mas na mesma semana o titular, né, saiu, que ele saiu para casar, e aí já comecei a integrar a equipe profissional. Então a chance foi, o cara saiu para casar, entrou aquela brecha lá. Apareceu, mas eu nem imaginava, né, Landu, porque como vim de pelada, não tinha nem noção que era profissional, eu queria estar no meio, eu gostava de treinar. E na semana seguinte machucou, né, o reserva, que seria titular. Olha só. Tu não faz igual, tu não bateu o tambor, não? Pelo não, amor de Deus, não, né? eu tinha até medo de jogar. Eu queria estar ali no banco, rapaz, curtindo, aprendendo um pouco mais. Pulga atrás da orelha, mas vamos lá. Não, mas Landu, nosso destino está traçado. Quando o homem lá em cima põe a mão, não adianta. Então, graças a Deus, deu tudo certo, né? Eu com toda a dificuldade, que não conseguia usar luva, nem chuteira, mas fui me adaptando. Aí fui escalado, né, como titular. Eu me lembro agora, interior de São Paulo, em Capivari, contra o Capivariano. Uma dificuldade grande durante os 90 minutos, queria tirar luvas toda hora, e o treinador, não tira luvas, que você pode ser expulso. Aí eu, não, beleza. Aí primeira bola na área, eu saí, minha bola escorregou, caiu, eu já caí, eu era rápido, né? Aí chutei e tal, e ele, não, confiança. Falei, beleza. Aí disso aí fui ganhando confiança, fiz um grande jogo, a gente venceu a partida, e ele foi me dando oportunidade. Aí quando o goleiro profissional voltou, né, que ele era, anos de Palmeiras e tal, ele falou, não, eu não aceito ser reserva desse peladeiro. Aí o treinador falou, então
passa lá com o presidente que ele quer conversar com você. E nisso o presidente acabou dispensando ele e eu acabei seguindo como titular o ano todo. Maravilha, Derac. Muito obrigado, viu? Só agradecer o Derac. Torcida Azulina te agradece. Verdade. Adriano, só uma curiosidade, né? Quando tu falou de luva, assim, que tiver o goleiro cuspindo na mão, assim, um negócio esquisito, né? Ou chuva, ou sol. Tem essa diferença mesmo, assim, tipo assim, tá aquele sol, é aquela luva. Tá chovendo, é um outro tipo de luva. Tem essa diferença? Sim. Ainda mais você que ali agarra a mão sem luva, né, descalço ali, eu fiquei assim curioso para saber essa história. A diferença é muito grande, né, Landu? Porque jogar sem luvas, né, só na pelada mesmo, não tem condições no profissional, totalmente diferente, mas as luvas elas têm. Hoje tem toda específica, a tecnologia, né? Elas são específicas para tempo seco e para tempo de chuva. É que nem pneu de carro de Fórmula 1, né? O cara veio, apesar que o Ayrton Senna era fera, cara. Ele entortava e naquele tempo não tinha essa tecnologia toda. O Ayrton Senna, cara, eu era moleque e assistia o Ayrton Senna arrebentar, cara. Com certeza. Antigamente não tinha, né, Paredão? Essa tecnologia toda, então tinha que ser muito craque. Com a bola no pé ou com a bola na mão. A dificuldade era bem maior. A dificuldade era muito grande. Sim, com certeza. Adriano, assim, essa história toda do Derac e tal, tudo bacana. Mas assim depois de lá, apareceu situação de 2005, né? Teve que rescindir contrato, vai ir pro ABC, mais ou menos, alguma coisa assim. Foi isso. Mas foi uma situação tua mesmo ou situação que aconteceu, que tava difícil lá? O que acontece? Eu ainda, isso no Derac eu iniciei em 94. Aí houve uma rodei interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Eu joguei em 7 estados, né, no total. E eu já estava fadigado de ficar ali pelo interior de São Paulo, eu queria coisas novas. E apareceu essa oportunidade no Blumenau de Santa Catarina, que era um time de empresário. Até então eu nem sabia o que era time de empresário. Aí participei, uma estrutura muito boa. Só que eu não me sentia bem naquele ambiente, né? Só filhinho de papai e tal, e o meninão do interior, né? De família classe média, baixa. Cara, tudo com Nike no pé, então, os moleques muito mala, e eu falei, cara, não tô sentindo bem aqui. Aí o cara chega com uma Ferrari lá, o cara chega de Fusca, o cara vai ser, meu Deus do céu. Aí levar o diretor, botar o cara titular. É complicado. E aí, como eu joguei em 98, 99 no interior de São Paulo, em Fernandópolis, no Fernandopolense, eu conheci o seu Jesus, que ele era presidente e empresário. E como eu fiz um ano muito bom lá, ele falou, olha, vou te ajudar, eu trabalho como empresário. Só que o tempo passou, né? 98 para 2005. Como eu estava em Blumenau, não estava me sentindo bem, já estava a fim de ir embora mesmo, eu liguei para ele. Aí ele falou que ia haver uma situação para mim, que estava aparecendo uma situação em Natal, se eu tinha vontade de ir para o Nordeste. Eu falei, poxa, meu sonho. Eu estava infeliz lá, não estava bem. Aí ele falou, então eu vou ver essa situação e te retorno. Aí no outro dia acabei assinando um contrato com o Blumenau e ele me ligou. Eu falei, Jesus, eu acabei de assinar o contrato. Ele falou, não tem problema, pode rasgar. Eu nem entendia de contrato, já era o 10º, nem só... 12º, 15º contrato, mas eu ainda não entendia nada de contrato. Falei, então tá. Aí rasguei, no mesmo dia viajei, me apresentei em Natal, né? Aquilo, Landu, como você falou, né? A gente chega, ninguém conhece, só o diretor no aeroporto. E ele me falou, me lembro agora, você vem, né? Mas vai ser o reserva, porque o titular é o Gilberto, aquele que jogou no São Paulo, o Bigodinho, muito bom, cara parceiro. E o Gilberto é o nosso ídolo. Eu falei, beleza, a minha preocupação vai ser só treinar, né? Aí, graças a Deus, treinando bem, sempre fui um cara dedicado, treinando. Aí apareceu a oportunidade, né? Lá eles disputam a Copa RN, que dá acesso à Copa do Brasil, e o estadual. E eu comecei a jogar na Copa RN, que seria os reservas, né? E os titulares no estadual. Só que a gente estava muito bem na Copa RN, eu vinha fazendo um excelente campeonato e o Gilberto não estava tão bem. O time estava ganhando, mas o Gilberto vinha tendo falhas. Até que chegou um dia que o próprio Gilberto chegou para mim, olha, agora você é o titular. Eu falei, não, mas como? Você é ídolo e tal. Ele falou, não, o treinador já me comunicou, você vai ser o titular. Caiu graças uma jaca. E graças a Deus eu assumi a posição, né? Nisso aí... Olha, é difícil, viu? O atleta
reconhecer, não, pode ir lá, porque... até porque ele tinha uma experiência, ele era rodado. De reserva, tô fazendo figa, se eu sei. Eu conheço vários jogadores que tá fazendo figa, que de erro, mas isso acontece, mas hoje em dia o cara para reconhecer realmente, o cara tem que ter um caráter muito grande, porque é uma competição, é uma competitividade, ali o cara quer ser titular para aparecer, mas é muito bacana, né, o Gilberto? Não, né? Gilberto Parabéns, foi um cara... pô. Faz parte dessa história do Adriano aí, que muito bacana mesmo. Isso. E antes, né, de chegar, quando eu cheguei no ABC, eu cheguei como Marola, que eu era conhecido como Marola em todos os clubes que eu passei. Nunca cheguei nem em 10º lugar em clube nenhum. E graças a Deus houve a virada de chave, que quando eu conheci o presidente, ele falou, aqui não, aqui é Adriano, Marola não vai dar certo. Falei, tudo bem, e graças a Deus foi a virada de chave. Já nos primeiros meses, né, já assumi a posição, fui bicampeão, né, pelo ABC, me tornei ídolo no ABC e mas a graças a Deus tudo aconteceu. Mesmo, grande. ABC e América, uma rivalidade. Natal, né? É Paysandu e Remo aqui, né, numa proporção menor, mas é muito. Rapaz, falar em América de Natal, mas eu acho que eu vou deixar essa história do Bibi para depois. Eu tava lá. Então, é uma história que me perturbou tanto aqui em Belém. Deixa eu pegar gancho nessa do Bibi. O que acontecia? Jogando pelo ABC, né, a torcida grande, mas não se comparava com a do Remo. E quando eu vi a torcida do Remo, mas aquilo ali já era Deus me tocando. Quando eu vi aquela torcida, até arrepiei, a torcida enchendo o estádio... Rapaz, volta de novo, aí o cara arrepiou. Cara, mas quando é verdadeiro é assim. Aí eu olhava... Agora deu medo, hein, Adriano? Aí eu imaginei, poxa, será que eu seria capaz de representar uma torcida dessa? Olha o meu pensamento, eu estava no ABC, eu tinha contrato de mais um ano, e a torcida do ABC é grande, só que a do Remo, naquela época bacana. Do Fenômeno Azul, em 2005, Série C, lotando estádio 50, 60 mil, eu não conseguia me imaginar, eu falei, poxa, será que eu conseguia? E graças a Deus, você viu, o tempo passou, o ABC não classificou para a Série C em 2005, em 2006, na verdade, aí... O Arthur Neto, treinador, assumiu o Remo, indicação do presidente do ABC. Eu venho, aí ele me indica para cá, eu venho com um contrato de mais um ano no ABC. Chego aqui, o que acontece? Chego no aeroporto, ninguém. Rapaz, Seu Rosa, o diretor, vai me buscar. Ele me diz, olha... Você vai ser só reserva, porque aqui o Buzeta é o nosso ídolo. Eu me toquei. Ai, caramba, eu me arrepio, cara. Aí, olha, agora arrepio até atrás do ouvido. Aí eu falo pra ele. Aí eu pensei comigo. Tudo aqui no Espia Podcast. Mas quando é verdadeiro e toca, né, cara? Aí eu pensei comigo, já vi essa história. Mas não me empolguei, porque, né, cada história é totalmente diferente, né? E aí me preocupei em treinar. Eu só treinava, agora treinando bem. E o Buzeto não vinha bem. E o Remo estava 9 partidas sem vencer. Eu já ia estrear em Brasília contra o Gama. Aí a gente perdeu de 3-1, se eu não me engano, e o Buzeto tornou a falhar. Aí chegou, o Samuel Cândido me chamou, olha, a sua estreia, Baianão, se prepara. Grande Samuca, rapaz, só me lembro do Samuca, quando ele metia aquele pente de ferro dele, assim, que ele batia na cabeça, rapaz, podia dizer que o cara tava nervoso. Saía de perto. E aí, mano, Samuel. Me preparei essa semana, só Deus sabe como eu estava, mas estava tranquilo, que eu vinha treinando bem. E estreamos contra o Marília, 3-1, fui um dos melhores jogadores em campo. E graças a Deus ali eu consegui dar uma sequência na minha carreira e vim a ser titular do Clube do Remo. Perfeito, né? Tu falou do... Cada história é uma, né? Diferente da outra, mas assim, quando o propósito ele é o mesmo, Deus faz... Mas ele te toca. Ele te toca. Então, foi o que ele fez na tua vida, foi isso. E ele já vinha me preparando antes. Porque quando eu vi aquela torcida, eu imaginava que não ia ser capaz, né, de defender. Quer dizer, ali ele já estava me mostrando, te prepara que é lá que eu vou te botar. E graças a Deus me colocou onde eu... né, consegui fazer meu nome, marcar a história, né? Bicampeão paraense, um dos melhores goleiros do estado, então Paredão, muito feliz. O teu primeiro contato com a torcida do Remo, o que foi que tu sentiu assim, quando tu começou a aquecer? Sabe quando tu começa a aquecer, né? A torcida começa a cantar, o primeiro nome que ela canta é o goleiro. Aí vai até o atacante. Quando a torcida grita o teu nome, né, Landuzinho? Adriano, Paredão, Landu. Meu irmão, aquele negócio, né, Paredão? A gente nem gosta de falar que tem música, né?
E o Adriano sabe disso, né? O Adriano veio numa situação em 2006 que... Falar em 2006 faz o quê? 19 anos, né? Que foi a última Série B, Isso, né? quase chegando lá, 19. E o Adriano sabe dessa situação toda do Remo na Série B. Primeiro turno ruim, né? Nós somos de pior no primeiro turno a segundo melhor no segundo turno, né? Com a minha chegada, com a chegada do Giba, né? O falecido Giba, o Tacílio, o Alex Oliveira, né? Zazá. E a gente conseguiu ser o segundo melhor no segundo turno de uma Série B que era equilibradíssima. Só times, né, da elite. E eu acredito, para mim, na minha opinião, nós somos o melhor do segundo turno, porque nós vencemos o Atlético Mineiro aqui dentro. Landuzinho sabe disso, ainda fez o gol da vitória. Verdade. Num desses clássicos aí da Série B, eu fiquei preocupado que o marido da prima da minha esposa foi para do Paysandu, né? Aí na hora do Paysandu fez o gol, ele gritou lá. Quando ele olhou para trás, olha o fenômeno azul. Aí depois, não. Aí foi complicado, né? Um abraço pro Marcos ali do Juruni, tem um barzinho ali. Rapaz, não faça isso, rapaz. Tu gritou do lado do fenômeno azul. Mas assim, o Paysandu também naquela época tinha um time bom, né? Tinha caído da Série A pra Série B, né? A gente tá aqui, quer o melhor pro futebol paraense, que Remo e Paysandu volte pra primeira divisão. Eu tenho inveja do Fortaleza, cara. Eu tenho inveja do Fortaleza de 6 anos na Série A, Libertadores. O próprio Ceará, né, Maurinho, na primeira divisão. O Remo Paysandu tem que fazer isso. Os diretores têm que respeitar a nossa torcida, o torcedor. Eu conheço torcedor dia a dia, tem torcedor que em vez de tomar aquele açaizinho que ele gosta com peixe frito, não, ele separa o dinheiro para comprar o ingresso para ir pro estádio. Né, Maurinho? Paredão. Mas a estrutura é tudo, né? Porque hoje começa da base e aí vai refletir no profissional. E é o que a gente não trabalha, que é a nossa base, né? O pouco que a gente tem acompanhado, a nossa base é muito fraca, né? Precisamos de pessoas capacitadas para que a gente possa formar atletas. Não adianta você ter um caixa alto, gastar milhões com atletas que vêm aqui e vão embora. Eu acho que a gente tinha que investir na base, porque o futuro do clube é a base. Isso, o que eu vejo é que a nossa base tem bons jogadores, mas talvez não tenhamos bons profissionais para dar direcionamento. Eles chegam despreparados, Isso, né? chegam despreparados para dar direcionamento. Aí bate e volta. Lá fora, os clubes eles preparam não só o atleta, mas eles preparam o ser humano. O ser humano, sim. Ali com vão certeza. tornar... O atleta ele vai se tornar um ser humano, entendeu? Um bom profissional, ali ele vai se tornar um bom pai, um bom amigo, enfim, toda a situação, né, que eles educam, né? Ele já cresce profissional educado. Aquilo, né? Você tem que formar um atleta profissional. Jogador tem um monte, tem um né? monte, isso. Por aí. Agora, o atleta profissional, né, que pensa no futuro e quer uma carreira, é totalmente diferente. Tem que investir, né, no campeonato intermunicipal também, né? Campeonato ali que já revelou vários jogadores que vinham para a própria Tuna. Aí a Tuna reciclava e ia para Remo e Paysandu. Quando a Tuna parou de revelar jogadores, de ver que o nível do futebol paraense mesmo começou a cair. Porque ela que servia atleta para Remo e Paysandu. Então tem que pegar, ir mesmo nos interior, entendeu? Fazer esses campeonatos intermunicipal, né, Maurinho? Sim. O Adriano também concorda. Porque eu tenho certeza que vai aparecer um Rony da vida, um Ganso, outros e outros, fera mesmo Pikachu. aí. Pikachu, que tá no Fortaleza, arrebentando, que é amigão do Maurinho aqui, que já me falou. Eu acho que não só acho que o nível do futebol brasileiro, depois que parou de ser um pouco mais raiz e se tornou um pouco mais assim, vamos supor, eu acho que empresarial, assim, o futebol ele sempre foi dinheiro, né? Antigamente nem tanto como hoje, antigamente ganhava reais, né, Paredão? Hoje se ganha milhões. Para jogar uma vez na semana, passa 15 dias machucado, mais 15 no departamento médico, no DM, joga, se recupera, volta, joga uma vez na semana, aí, cansou, aí vai pra banheira de gelo e tal, tem toda uma estrutura, e os caras ganhando 1 milhão, 1,5 milhão. Né? Então, tá muito fora da nossa realidade do Brasil. Completamente. A gente vê o Geunilson, né? Do lado, o volante lá da seleção, né? Joga no futebol inglês, né? Rapaz, eu fiquei pensando como é que o cara consegue jogar no futebol inglês, no Newcastle, né? Alguma coisa assim. Sim, campeão, o Joelito. Campeão, e na seleção o cara não consegue render. Não só ele, mas o outro centroavante também que teve oportunidade agora, também o Pedro, né?
alguma coisa assim. Que também O teve João Pedro teve João oportunidade. Tava, Mas é difícil, Landu. Uma coisa é você jogar. A gente sabe, a gente jogou profissional. O torcedor, ele fala porque ele nunca jogou. Mas é difícil você se reunir aqui para jogar. Sim. Ainda mais na seleção, no momento que está. A Argentina não. Quem ela colocar lá vai encaixar. O time já está encaixado. Aí a seleção. Eu acho que o Dorival pegou uma bomba, então. Pegou. Não, assim, é hegemonia, né? É hegemonia. A hegemonia da seleção, ela durou até 2010, né? Seleção brasileira. De 2010 pra cá, assim, só... Mano, a seleção é reflexo do nosso futebol, mano. Má administração, tudo que vem acontecendo, entendeu? Exatamente. A gente sabe dos problemas que existe lá dentro. Jogadores de empresários mandando na seleção. Isso aí atrapalha o futebol. O empresário quer ver o bolso dele, não quer saber com seleção, não. O jogador tem que passar na seleção para poder ir lá para fora valorizado. Isso. Aí um empresário com 10, 12 atletas lá, não existe isso. Então estão acabando com a seleção. E aí agora, recentemente, o Edinaldo Rodrigues, né? O presidente da seleção, o presidente da CBF, ele aumentou, acho que foi hoje, o salário... 250 mil. Quanto era que eles ganhavam, os presidentes das federações? Eu tô por fora. Era 100 e poucos mil, agora passou para 250 mil, se eu não me engano. Isso, para 227 mil, uma coisa assim, cara. Se eu sei dizer que isso é um absurdo, entendeu? Isso é um absurdo. Por isso que não quiseram Por isso que ninguém votou no Ronaldo. Os caras vão deixar um dinheiro na mão. Nem receberam. Infelizmente, estamos visando só dinheiro e estamos esquecendo o que é o mais importante, que é o nosso futebol. Que é o futebol, é o amor pela camisa da seleção, né? Ó, 16 jogos que o Dorival teve, foi 7 empates. 7 vitórias, dois empates, perdão, 7 vitórias e 7 derrotas, 58%. Mas não sei se deixaram o homem trabalhar direito, né? Acho que na CBF também não deixa o treinador trabalhar. Pelo que passam, a gente não tem certeza absoluta, né? Mas pelo que a gente ouve falar, é os esquemas, né? Então, o treinador tá lá, só que ele também aceita sabendo o que vai acontecer. Por que o Muricy não aceitou? Ou é do jeito que eu quero... Do meu jeito, não vou. Não foi. Aí o treinador também, a vaidade, só para estar lá na seleção, eu vou lá, vou assumir, deixa os caras que mandam, se der certo, deu. Se não der, não deu, pelo menos eu passei pela seleção. Acrescenta aí já, o currículo, né? Já é um pensamento pequeno para mim. É verdade. Mas assim, esses assuntos são muito relevantes, né? Porque a Argentina, ela tá num momento único, pá. Tem até uma briga, a Argentina do Maradona, 86. Já estão comparando com a Argentina de 2000. Eu ouso a dizer que a Argentina de hoje é mais técnica, mais preparada do que a Argentina. Porque aquela época dependia muito do Maradona. Tá mais hoje eles mostraram que eles nem dependem do Messi. Exatamente. Eles não dependem do Messi. E meteu 4-1 no Brasil depois de 60 anos, né? E hoje a seleção da Argentina tem 4 ex-campeões mundiais no comando. Campeões mundiais. 4 ex-atletas, caras que estavam ali, lógico, para uma seleção se fazer campeã do mundo, para ela jogar bem, não é também só a formação tática, não é só o treinador. Por trás do treinador também precisa ter os caras que entendeu? Pô, fulano, é o seguinte, acho que tu não vai convocar o cara, acho que não é o momento. Dá aquele toque, não é o momento. Pô, eu joguei, tu jogou, entendeu? Pô, a gente foi campeão do mundo e tal. Pô, vamos lá, vamos dar oportunidade pra esse aqui que tá ali no Flamengo, que tá ali no Fortaleza. Pô, dá oportunidade pro cara, entendeu? Tem que ver quem tá bem, os melhores daqui e trazer os melhores de lá. Exatamente. Não adianta o cara tá num Fulham, que eu nem sei que divisão disputa. Não adianta esses caras trazer, pô, só porque tá lá, é jogador de empresário, pô. Jogador de entendeu? empresário. Você vê um jogador da Argentina jogar, por mais que os caras já jogam na Europa, os caras vestem a camisa da Argentina. Os brasileiros vêm passear. Pô, os caras já não querem mais nada. Pra mim, esses jogadores contra a Argentina, mano, perde jogando, perde dando carrinho, vai pra cima. Tu acha que o Vinícius Júnior, que é um dos melhores, pra mim o Vinícius Júnior é o melhor jogador do Real Madrid. Agora chegou o Mbappé, né? Na seleção, esse esquema do Dorival, ou tá uma polêmica, pode ser o Felipe Luiz, pode ser lá o próprio lá do Real Madrid. O Jorge Jesus. Ele tá na posição errada?
pela seleção? Eu não sei te dizer. Eu queria estar... Para estar na seleção, eu jogaria em qualquer posição, né? Só que eu ia dar o meu máximo. Só que você vê que é aquilo. É pouco tempo para treinar, eu concordo. Mas falta um pouco de vontade, né? Porque a gente assistiu a Argentina e se a Argentina aperta mesmo, ia de 10 para lá, com certeza. E hoje também reflete muito o treinador, né? O jogador reflete muito o que o treinador pede para ele. Eu acho que, na minha opinião, o Vinícius Júnior, ele ainda não voou, ainda não deslanchou, porque o treinador, ele respeita muito o treinador. Antigamente, não. Tu ia pedir pro Romário voltar lá na linha de fundo pra ele marcar o Edilson Capetinha, Denilson, Rivaldo. O que o Rivaldo fala no vestiário? Eu vou marcar, tu é doido? Eu vou fazer gol lá na frente, pô. Então, hoje não, o jogador, ele é muito Nutella. Robotizado, né? Agora o Rafinha foi na pilha do Romário, né? Falando que ia bater os caras, fazer isso, fazer aquilo. E ali te vê o semblante do Rafinha ali no jogo, ali, né? Ganha o jogo e fala depois, né, mano? Negócio de falar antes. Sabendo que hoje, pra mim, a Argentina é uma das melhores seleções do mundo, mano. Pelo menos que eu vi hoje dentro de campo. É a melhor seleção do mundo, né? Até porque é atual campeão, né? O Romário foi pro barzinho dele tomar cerveja e o Rafinha ficou na pilha ali, né? E o amor do jogador pela seleção argentina, ele nunca acabou. A vontade dele estar na seleção é diferente do brasileiro. É diferente. Antigamente, o que acontecia? Tinha que ir para a seleção para depois ir para fora. Hoje não, os caras já ganham milhões para depois voltar para a seleção. Já não é tão interessante para eles financeiramente, entendeu? E que fique claro que aqui a gente não tá criticando a seleção, né? A gente ama a seleção brasileira, a gente ama o Brasil, a gente quer ver o Brasil lá em cima, é por isso que a gente entra nessa pauta, sempre nesse debate, porque a gente vê que o caminho que está sendo percorrido, ele está errado. A gente está aqui, a gente está vendo de fora, até entendeu? Porque a seleção é o carro-chefe, a seleção bem, os clubes também, os nossos times vão estar bem e poder ceder jogadores para a nossa seleção. A gente quer a seleção campeão do mundo de novo. Quer ver a seleção, os jogadores ali com amor à camisa, entendeu? Beijando, rasgando, brigando. Porque a gente brigando. Não vê mais. Você vê jogador andando dentro de campo, cara. O cara não dá um carrinho, dia, né, é um ou outro comemorando, não há aquela união. A gente vê ali até o Equador já brigando ali, né? Você vê que vai ganhar a seleção. O futebol evoluiu, né? Evoluiu. Você vê uma Colômbia hoje. Que timaço da Colômbia, cara. Dá gosto de ver. Antigamente você escolhia de quanto você queria ganhar, de 5, de 10, entendeu? Então só nós paramos no tempo. O respeito tem que voltar. Acho que tem que voltar aquela situação, né, da base mesmo, rever a base do Santos, a base do Fluminense e já englobar. Então, o meu pensamento é assim, é simples, Maurinho. Pega os 3 melhores times aqui do Brasil. Quem é os 3 melhores times? Flamengo, Palmeiras, Atlético, um exemplo. Pega os melhores ali e faz um pré-teste ali na seleção. Eu penso assim desse jeito. Porque eu tenho certeza que jogadores... É claro, né? Tem o Arana que já teve oportunidade, não foi tão bem ali na lateral esquerda. Entendeu? O próprio Wesley do Flamengo, eu acho que rapaz, o Wesley pesou aquele jogo contra a Argentina ali, pesou. Mas se pesou pra Marquinhos, pros caras que já estão... Casca grossa, imagine pro menino, botaram o menino, deixaram o menino numa fogueira, mano, pô. Eu vou te falar uma coisa aqui, não sei se o Adriano vai concordar comigo, Adriano. Tu falou da base de pegar, mas jogador de empresário, o empresário tem jogador de 10 anos, de 12 anos de idade. O cara, a família tá recebendo ele 50 mil por mês, ele tá na base do Flamengo, não sei de onde, papapá. Já começa ali, né? Olha, vai convocar pro Sub-15 meu jogador. E tá na base do time e tal, né, Paredão? Aí começa essa interferência que tá acabando com o futebol. Às vezes tu tem um moleque bom na base que não tem empresário, o empresário não vai levar o moleque, ele vai levar o dele, pô. E tocando nesse assunto, tu acha, assim, voltando aqui pro futebol paraense, né? O nosso resenha de craques aqui no Espia Podcast, tu acha que pro futebol paraense melhorar mesmo, assim, em termos de projeção pro jogador do interior ter uma oportunidade de chegar? Eu até nesses tempos falei, pô, porque o Remo e o Paysandu, que é os dois times do norte, quando eu falo não norte, não é só Belém e Pará, mas o norte em geral, né, os maiores, nordeste também, não cria um polo de base. Lá em Bragança, lá em Breves, minha querida Breves, fazer um polo. Aí aqueles jogadores lá da base treinavam, os melhores que passaram vinham fazer uma outra avaliação aqui. Entendeu? E aí sim, aí já integrava a base, assinava. Acho que tá faltando isso também, né, Maurinho? Faltando primeiro que peneira,
falar da peneira aqui. Tem que acabar essa história de peneirada cobrar R$100. Pô, o cara não tem dinheiro nem pra tomar o café, meu irmão. Tu vai cobrar 100 conto do cara, pro cara fazer um teste. O cara é uma máquina, o garoto ali joga futebol de macho. Ele vai tirar R$100 da onde pra ele pagar uma peneira? Ele tá querendo entrar pra ganhar, como é que ele vai? Ele já tá perdendo. Não existe isso. E outra coisa. Tu falou do polo, né? Precisa ser criado, mas precisa ser montado um projeto, fazer parceria entre os clubes aqui do estado do Pará, visitar os municípios. Pois tem 144 municípios no estado, entendeu? Todos esses municípios eles esperam uma oportunidade. Bora levar ali, chega, faz um contato com o prefeito, com o secretário de esporte. Olha, a gente vai levar o Remo, o Paysandu, vai levar a Tuna, vai levar, enfim, o time daqui. Vai levar a seleção paraense que a gente formou aqui, dos atrás daqui, quer jogar contra uma seleção aí. Vê aí quem tu tem, um jogador que se destaca, né, Paredão? Pô, bora formar. Aí ele pega, traz o cara, mas não deixa o cara gastar nenhum centavo, irmão. Entendeu? Olha, eu vou te levar pra te fazer uma avaliação. Não é avaliação de uma semana. O cara vai entrar ali pra treinar, ele vai entrar assustado, pô. É verdade. Não é verdade, Paredão? Não, deixa o cara respirar, quebra o gelo do cara, mano. Vai lá, fica à vontade, treina, né? Fica ali, joga o que tu sabe, faz o que tu faz ali na areia, faz aí dentro. Quem vai te aprovar é a galera que tá aqui fora. Olha, isso é verdade mesmo, porque teve uma mãe aí de um aluno, projeto, que eu não vou falar o nome, é R$100, aí ficou na dúvida. Eu pago o projeto, acabou o gás nesse dia agora. Como é que faz? Aí teve que comprar o gás para assar lá a comida, fazer a comida, porque não tinha como. Tem que ver que o interesse maior é do clube de revelar o atleta. Exatamente. O atleta tá indo, o pai tá achando que o moleque vai lá para ter um salário, para ajudar. Aí você vai tirar um dinheiro que o pai de família mal tem para botar em casa. Então eu acho errado. E uma estrutura, tu vai no... Eu tive lá no CT do Remo, estrutura zero ano passado, entendeu? As condições. E tu traz um moleque bom. Eu trouxe um moleque muito bom de Macapá para fazer um teste. Passou em todos os testes. Mas não tem alojamento, não tem nada. Como é que o moleque vai trazer a família para cá? O pai não tem onde trabalhar. Então fica difícil, a gente não vai revelar atleta assim. O que vai acontecer? A gente vai achar um ou outro que joga na pelada, que é Sim. bom, bota no profissional, ele vai até bem, talvez dê certo e vai dizer que revelou. Mas a gente não revelou ninguém, a gente não formou o atleta, entendeu? E hoje em dia, para a gente formar atleta, a gente vai ter que buscar lá com 5, 6 anos de idade. Porque a gente tá pegando moleque de 10, 12 anos que já são acostumados a jogar pelada, querem estar para a noite, querem estar em festa. Aqui tem muitos atletas bons, mas a dificuldade para você formar um atleta aqui é muito Tem que trabalhar complicado. Também muito mental, né, do atleta. Sim. Porque não adianta trabalhar só tecnicamente. Por causa a estrutura familiar. Estrutura familiar não tem, boa, entendeu? A chegar firme e forte mesmo. E já vou mandar até um abraço pro meu amigo Zazá, olha, que tem um trabalho bom no interior de São Paulo. Tive conversando também com ele aí, tá vendo um jogador de sub-15, 17, entendeu? Pra fazer uma situação lá em São Paulo, o próprio Red Bull Bragantino também. Umas parceria aí boa, entendeu? Um abraço pro Zazá, que esse rapaz aí tem história, viu, Zazá? Que história, eu me lembro lá do hotel lá, que eu cheguei, bati na porta lá, vi o negócio gritando lá, quando depois que tu saiu, caiu a toalha. Vai até cortar essa parte aí, pelo amor de Deus, cara. Aí, rapaz, foi uma confusão nesse dia. Mas um abraço, meu amigo Zazá, que você é uma lenda viva, viu? Ó, aqui no programa, viu? Resenha de Craques no Espia, o podcast. Tamo junto, hein, meu amigo? Sim, e o que o Adriano falou é verdade. Traz o jogador aqui, né, pra fazer uma avaliação, mas aí ele passa, não tem estrutura, ele vai se manter como aqui. Aí ele vai, tchau. Aí desponta lá no outro clube, pô, ele passou aqui. Entendeu? Vou te dar um exemplo, quem perde é o futebol paraense. Quem perde foi o clube que não quis dar estrutura pro jogador. Vou te dar um exemplo, tá lá no Atlético Goianiense, o Sandro Lima, o Sandrinho, mora no Satélite, jogou na China e tal, é meu amigão, meu parceirão, um cara gente finíssima, uma humildade gigante. Passou na base aqui do Paysandu. De repente, não sei o que aconteceu, ele já tava lá na... Aí, Independente do Curuí, Copa do Brasil contra o São Paulo. Depois já tava na China, fazendo gol adoidado. Gol, já tava no outro país. Aí desceu aqui no Atlético Goianiense. Tá lá, tá jogando, tá fazendo gol. Aqui no Satélite, entendeu? Passou por aqui. Por que não serve pra gente, mas serve pros outros? Ninguém conseguiu segurar o cara aqui. Por que aconteceu? Alguma coisa desse, né?
É que aqui é complicado também, a própria imprensa fica em cima, quer que coloque o moleque, mas depois que coloque são os primeiros a malhar o moleque, entendeu? Sim. Não há aquele tempo para aquela adaptação e tal, então... Paciência zero, né? Muito difícil. Com a nossa garotada aqui, né? Buscar de novo oportunidade para os jogadores, olha, botando o Águia de Marabá e a Tuna, se tu for ver, tem o Lucas Silva ali, o ponta direita do Águia, que é pela esquerda, muito bom. Tem o Feijão lá da Tuna, né? Tem um volante da Tuna ali, que eu acho que se botar em Remo Paysandu, esse moleque joga, arrebenta. Foi o craque do jogo no Remo e Tuna. Então, se tiver um olhar clínico, eu digo por quê, Adriano? Porque a Série B é uma oportunidade muito grande. Eu tive a honra, Adriano, de sair do Abaeté ali com o Samuel Cândido, o Ivan Terrive, que corria pra caramba, o Américo, lateral direito, o próprio Souzinha, de Cametá, lateral esquerdo. Teve esse convite de vir pro Remo no ano centenário do Remo e sendo do interior. Por que eu falo? Porque muitas das vezes, Remo Paysandu, eu não sou contra, Maurinho e Adriano, não sou contra de contratarem um Felipe Viseu, um Pedro Rocha, um Adailton, que ele arrasta mesmo, aquele negão, rapaz, ele cara arrasta mesmo, mas dá oportunidade para os jogadores daqui, do Águia. O problema é que aqui a gente tem aquela visão, o próprio torcedor, joga no Águia, mas bota a camisa do Remo nele para ver, mas tenta, porra, dá uma oportunidade pro cara. Como é que você vai saber se ele vai render no Remo Paysandu se você não dá oportunidade? Dá oportunidade, é isso mesmo. E tu falou de jogador, olha, tem um jogador hoje que tá na Tuna, mas ele tava no Caeté, eu acho, o Popó, volante. Popó. O cara joga demais, é novo, tem vigor físico, sabe sair jogando, joga com a cabeça em pé, quando é pra dar a porrada de vaidade no momento certo. O Alisson Santos, que tá hoje no Capitão Poço, camisa 5, a mesma coisa, jogador bom, novo, sabe que, porra, Remo Paysandu parece que não tem, parece que quem tem esse olhar somos nós que estamos aqui. O próprio Dedé, né, zagueiro da Tuna também, 29 anos, zagueiro experiente, muito bom. O dirigente não consegue ter esse olhar com esses jogadores, porra, esse cara é bom, mas aí parou nisso, ele é muito, muito bom, mas para nisso, o cara não tem a atitude de ir lá e falar, rapaz, quero contratar esse cara atrás, ele faz um contrato de 1 ano só pra Série B aí, pra Série A, pro Campeonato Paraense, deixa ele aqui. Pô, bora ver como é que ele vai... experiência. Ele vai ganhar experiência. Mas tu acha que é culpa da imprensa em si, em geral? Não, o jogador que vem do interior, assim, tremer quando veste a camisa de Remo Paysandu? A culpa, ela não é da imprensa. Ela não é da imprensa. Eu falo imprensa que põe mesmo fogo, assim, no jogador e tal, aquela coisa toda. A culpa é de quem é o gestor do clube. O gestor do clube, ele começa pelo presidente, vai até ali o cara que tá na beira de campo, né, Paredão? Que é o treinador. Então ele tem que saber o momento certo, ele tem que dar o start. Se o cara tá arrebentando no treino, leva ele no banco. Se não consegue botar ele titular, dá 15 minutos finais pra ele. Tu acha que aconteceu isso com o Ronald, com o Filipinho do Remo? O Ronald começou bem, né? Lateral esquerda e tal, tudo, foi pra frente. E cara, a cobrança, eu acho que a cobrança fica muito pesada, grande. É difícil a gente falar, mas é que tem jogador que é muito empolgado também, né? Faz um joguinho bom, já acha que é o craque. Então a gente ouve falar muita coisa, não tem certeza de nada, a gente não convive lá, mas tem isso, né? Aquilo que a gente fala, não tem aquela estrutura familiar, aí faz um jogo bom, aí já acha que é o craque, já acha que pode tudo, entendeu? Então é complicado até pra gente comentar sobre isso, né? Tem aquele Henrique, que, se eu não me engano, um volante, que era do interior, não sei o que aconteceu. O Henrique Vigia começou bem, ele Jaderson no meio, ele andou fazendo até gol, aquele moleque sumiu, ninguém sabe. Aí a gente vai saber, é problema, o moleque é problemático, o que acontece foi extracampo, ou não deram mais oportunidade, o moleque... A gente não sabe. Aconteceu isso com o Paulinho Curuá também. Paulinho Curuá, pra mim, ele sempre foi muito, muito bom jogador. Mas quando ele engatava, quando ele começava a jogar bem, o treinador... Não, ele achava que ele era craque, na verdade, né? Não se trata de achar que é craque, mas quando ele começava a jogar bem, o treinador tirava ele voltava pro banco. Aí depois botou ele na zaga, começou a jogar bem na zaga, aí o treinador tirava ele e não dava sequência, entendeu? Tipo, ele não saía porque ele tava mal, não. Ele saía porque era uma opção do treinador. Mas aí isso prejudica o atleta, entendeu? Por isso que eu te falo, começa da gestão da beira de campo. O treinador tem um jogador ali que é preferido, né? Mas, pô, não, eu vou botar meu zagueiro ali de novo, meu volante, porque é meu que trouxe lá não sei da onde, papapá. Aí tira o cara que é da casa, porque é conveniente. A torcida começa a pegar no pé do cara. Às vezes muito é o treinador que faz isso. Queima o cara. Queima o cara.
E aí já leva o cara pra zagueiro, porra. E tá jogando bem de volante, mas eu tenho que botar meu volante de volta. Eu vou levar ele pra zagueiro pra ver se ele faz alguma cagada ali. Aí traz o cara pra zagueiro, entendeu? E aí vai, mano. É isso aí, entendeu? E Adriano, uma polêmica aqui que veio na minha cabeça aqui. Diego Barros. Diego Barros. O que é que tu fala desse homem aí? Olha, eu achava até um bom zagueiro, né? Mas acho que ele gostava de arranhar um pouquinho, fazer umas polêmicas lá dentro. A gente só ouve falar, eu não tenho certeza de nada. Já que podia falar tudo, né, aqui, né? Então, não, eu posso falar, só que assim, eu gosto de falar quando eu tenho certeza. Mas a gente via, o Diego, no primeiro ano, né, fez um bom campeonato, é outro que se empolgou também, mas pelo que diziam, era muito marqueteiro, né? Gostava de fazer o marketing, dava um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, para gritar seu nome, para a imprensa. Porque, assim, pelo que eu soube, você me conhece, Landu, eu nunca paguei imprensa, nada. Se tivesse que falar bem de mim, falava porque eu merecia. Se tivesse que falar mal, poderia falar mal, não tinha problema. E tem aqueles que dão dinheiro para a imprensa falar bem, para torcedores gritar o nome. E ele, se eu não me engano, ele criou uma rivalidade contra mim que eu não sabia. Porque a imprensa, naquela época, eu estava no auge, a imprensa era toda em cima de mim e ele não achava legal aquilo. Mas eu acho que tu achava que tinha uma ciumeira ali. Isso, havia, pelo que me falavam, entendeu? Havia uma competição entre nós dois, entre ele e mim, que pra mim tava tudo normal. Ele criou essa competição, não foi, parece? Isso, porque acho que ele viu, ele falou, poxa, eu também quero isso, né? E aí diziam que ele pagava imprensa, torcedor, mas isso aí não tenho certeza do que eu estou falando. Mas eu achava um bom jogador, ele teve uma boa passagem e sabia fazer o marketing dele. Porque era meio boleirão, né? Ele dava um carrinho ali, ele batia no peito, beijava o escudo, chamava a torcida, e é isso que o torcedor do Remo gosta, entendeu? Verdade. É que nem o Eduardo Ramos também, uma história muito bacana pelo Remo, né? Eduardo Ramos. Eu mandar um abraço pra esse fera aí. Eu tenho uma história muito bacana com o finado seu Carlos. Olha, Adriano. Eduardo Brama, né? Falo de Brama pra ele e tal, tudo, né? O Brama. Eu pude conhecer o pai já um pouco lá em Goiás, né? Em Tubiara. E conheci também aqui quando o Eduardo Ramos veio pra cá pro Remo, né? Cara, muito gente boa mesmo. Infelizmente faleceu. Mas tô mandando um abraço aí pra essa fera, essa lenda, só não desci de helicóptero que nem tu, né? Porra, eu não sei o que aconteceu, né? Mas, porra, foi fera demais, cara. Esse de helicóptero ali. Eu tenho uma história de helicóptero, cara. Cada história que eu tenho ali, foi lá em Cametá, mas vai ficar pra depois. Depois de uma outra resenha aí. Próximo. Que lá em Cametá isso, hein? Galera de Cametá, porra, vai chegar lá, show de bola. Cada resenha que o Landu tem aqui, rapaz, que eu não posso ficar falando muito, pelo amor de Deus. Os caras já dão de uma cutucada aqui na minha perna, né? Tornozelo logo. Vai lá em tornozelo, cuida desse teu tornozelo, esse teu joelho aí, que na nossa bola que eu fui, pô, lá botaram um cara de lado pra jogar contra esse freio. Eu digo, rapaz, agora vai dar problema pra esse joelho do Maurinho, cara. O cara deu a primeira e foi, deu a segunda, na terceira sai. O joelho do homem inchou, olha. Digo, rapaz, digo, cara, Maurinho, vai cuidar desse joelho. Mas é isso mesmo, né, Adriano? O Adriano aí, pô, um cara muito fera, um cara que tá aí já no futebol, né, Adriano? Rapaz, eu tenho uma curiosidade, não sei se foi 10 ou 11 clubes que tu passou por aqui, Adriano. Acho que foi 11, né? Eu acho que só aqui no Pará foram quase 15 clubes. Rapaz, sei que tu começou no Remo, né? Como o Remo, né, nós passamos aquela fase complicada, aí quando ficava parado eu saía, eu joguei Castanhal, Pinheirense, Independente, São Francisco, Águia, Tuna. Adriano, uma pergunta. Quantos títulos tu tem, sim, não só aqui, mas fora, na tua carreira? Cara, como eu falei, eu sou bicampeão, né, pelo ABC e sou bicampeão paraense. Que maravilha, top. Graças a Deus pudemos conquistar algo na carreira, não é muito, mas Adriano, mas me diz foi suado. Dá pra escrever um livro, né, não que nem o do Thiago Galhardo, os caras zoam aí que nunca ganhou nada e queria escrever um livro. Adriano, eu me lembro de uma que tu jogava de boné mesmo, e aquelas calças, né? Assim, aquelas calças bacanas que ficavam estiloso. Foi o estilo Zete, o Zete que implantou no futebol. No Pará, você tira o chapéu pra quem? Sem cair do muro, sem descer do muro.
Tu tira o chapéu pra quem? Diretor mesmo de futebol. Dependendo, pode ser Paysandu, pode ser Remo. Porque aqui não tem esse negócio de rivalidade, não. Se o Paysandu estiver pra subir pra primeira divisão, eu vou torcer. Se o Remo também, vou torcer pra Tuna. Porque aqui a gente quer o futebol paraense. Ah, Landu, não! Aqui eu quero o Paysandu bem. Aqui eu quero o Remo bem. Entendeu? Mas pra quem tu tira o chapéu aí pra algum diretor, me fale. Olha, não vai cair do muro, pelo amor de Deus. Assim, Landu, é difícil a gente falar, né? Do outro lado, como a gente nunca trabalhou, não teve aquela convivência, é mais complicado falar. Eu vou falar de um diretor, um cara que me ajudou muito, um cara que fez muito pelo nosso futebol, que chama Seu Max. Seu Max, você lembra dele, sim, diretor. Pra que tu tira o chapéu pra ele, então. Tira o chapéu pro Seu Max, por tudo que ele fez pelo Remo, naquele momento difícil que a gente passou, ter que fazer jogos pelo interior. E o Seu Max sempre presente com a gente ali, dando força, entendeu? Um cara que me ajudou muito em momentos difíceis. Então, pro Seu Max, eu tiro o chapéu. E pra quem, então, não tira o chapéu agora? Agora eu quero ver, hein? Ih, rapaz. Isso aí tu pode... Não vai cair do muro, vai pular do muro. E aí, pra quem tu não tira o chapéu? Então, pode falar, Adriano, sem medo. Rapaz, eu não tiro o chapéu pro seu Rafael Levi, ex-presidente do Clube do Remo, que me contratou. Criaram-se uma polêmica aí em torno de uma situação e ele deixou a desejar comigo, né? E justo na eleição seguinte, quando o seu... Agora me fugiu o nome dele da cabeça, que foi o próximo presidente que assumiu o Remo em 2007... Me fugiu da cabeça. Raimundo Ribeiro? Raimundo Ribeiro. Na eleição, eu fui pegar na mão dele, ele me deu as costas, não pegou na minha mão. E quando acabou a eleição, o Raimundo vencendo a eleição, o Raimundo veio e me carregou no colo. Quando eu olho para o lado, ele descendo a escada de cabeça baixa. Então, para ele, não tiro o chapéu, porque além disso, ele adiantou todas as cotas de 2007 para 2006. E quando o Raimundo assumiu o clube estava sem grana para nada. E você sabe o que aconteceu. Olha, vou mandar um abraço pro Raimundo Ribeiro, né? Ele não tava meio na história do meu casamento, né? Mas chegou lá e tal, padrinho e tal, já ficou lá e tudo. Já fez um convite e tal, ajudou no casamento. Então, um abraço aí pro Raimundo Ribeiro. Porque já tinha o padrinho, na verdade, cara. Uma história, rapaz, se eu for contar essa história, essa mulher lá no altar, fiquei 7 horas esperando essa mulher, agora ela fugiu. Agora, mas aconteceu, depois ela voltou e o Raimundo Ribeiro apareceu lá, olha, grande Raimundo Ribeiro. E já, Landuzinho, como é que tá? Eu digo, rapaz, eu tô todo suado aqui esperando essa mulher 7 horas, cara, no altar. Mas é assim mesmo. Um abraço pra minha esposa Roberta aí, entendeu? Então é isso que acontece. Mas então tu não tira o chapéu pro Levi, né? O Levi foi campeão da Série C, mas isso acontece, desatraso. Nosso amigo Sandro Silva também, história. A gente vai trazer o Sandro Silva que deu um negócio atraso de... Rapaz, esse negócio de atraso de complicado, mas mesmo assim, o Remo se vestiu de homem em 2006 para 2007, mais ou menos. Mesmo uma situação difícil, de 6 meses sem salário atrasado. Mas os caras conseguiram correr. E é isso que tá faltando aí pra essa galera aí, né? Que ganha bem, nada contra. Aproveitando o gancho então, Paredão, vou te fazer umas perguntinhas aqui. Você vai me dizer aí, sem polêmica, sem nada. Polêmica. Se você foi melhor ou não, na época ou não, como foi. Vou começar aqui com o nosso amigo Fernando Henrique. Fernando Henrique, Fluminense, né? Grande goleiro, fez história no Fluminense. É aquilo, cada um na sua época. Eu, aqui no Remo, eu fui melhor do que ele. Ele fez um grande papel lá no Fluminense, mas no Remo, com certeza, tem mais história do que ele. Rafael, campeão da Série C. E depois sumiu, né? Grande goleiro. Também, na época dele, ele foi o melhor, né? Porque ele foi campeão brasileiro. Mas cada um na sua época. E eu tenho certeza que eu fui o melhor na minha. 2 últimos. Marcelo Rangel, grande goleiro, não começou bem a temporada, né, no início, mas teve uma crescente. Hoje, sem dúvida, um dos grandes goleiros, né, do Clube do Remo. Mas eu tenho a minha história e ele está procurando fazer a dele. Uma boa sorte para ele. Para fechar, Vinícius, meu parceiro, nosso ídolo, né, grande goleiro. É aquilo. Cada um no seu tempo. Eu marquei a minha história, né? Fui o melhor na minha época e com certeza ele foi um dos melhores também na sua época. Perfeito. Eu particularmente achei que tu foi bem melhor, né? Acompanhei de perto. Achei que tu foi bem melhor.
Marcelo Rangel, Vinícius e muito melhor do que o Rafael, inclusive. Te agradeço. Desculpa, Rafael. Não é nada pessoal, é parceiro. Eu vou aproveitar já que eu vou mandar um grande abraço pro meu amigo Tiago Simões, olha, lá da clínica Repidente. Rapaz, quer deixar um dente bonito, ó, vamos fazer essa parceria aqui, meu amigo, com a doutora lá Maria também, entendeu? Vamos fazer essa parceria aqui bacana, ouro, prata, bronze, tudo bonitinho, entendeu? Então, ó, meu amigo Tiago Simões, viu? Deixar o dente bonito também, né? Nosso parceiro ali tá ali atrás sorrindo e tal. Então é isso, né? Vamos fazer essas parcerias boas. Vamos fazer esse nosso trabalho aí. A divulgação está aberta também, né? Pra você que tem uma loja, você que tem um comércio, você que é empresário. Porque aqui não tá só aberto só para futebol, não, Adriano, Maurício. Aqui tá aberto pra gente falar de outras modalidades também, entendeu? E esse programa vai crescer mais aí, entendeu? Eu tenho certeza que você que é um grande empresário, que tem uma loja de roupa, uma loja de automóvel, de carro, vamos chegar firme aqui no Resenha de Craque, no Espião Podcast, pra gente fazer sucesso aí, pra gente estar divulgando. E ó, não esqueça, nos siga nas redes sociais. E não perca nenhum lance, por favor. Não perca nenhum lance. Porque aqui vai ser show de bola. Né menino Maurinho? Sim, sim. Hoje é só o começo, né? É um passo de uma grande jornada aqui, de um grande projeto que saiu do papel e veio para a realidade, né? Que é o Espia, o podcast, com o quadro Resenha de Craque, Landu, Maurinho, nosso amigo aqui Adriano Paredão. Como o Landu falou, aqui o programa está aberto, né? Para todas as modalidades, para todos os assuntos aqui. O debate aí não se resume só no futebol. Ele é estendido também para outros assuntos. Semana que vem tem mais. E nos sigam nas redes sociais. Começar aqui pelo Adriano. Adriano, a gente te encontra onde? Qual a rede social que a gente encontra? Adriano Paredão Oficial. Joia. Show de bola, olha. Tá lá, ó. @LanduOficial, hein? Siga. E quem quiser seguir o Maurinho Guerreiro, ia desse até me encarnaram que eu tô... Pô, de repente tá ficando fininho, hein, Maurinho? Um monte de seguidor aí, papá, não sei o quê. Quem quiser acompanhar o Guerreiro nas redes sociais, @Maurinho Guerreiro Oficial. Né, Landuzinho? Tá lá, vai lá do Instagram e vai aparecer lá a fera com uma foto, não é um fake, já fizeram uns fakes meus aí, ainda bem que a galera já tá sabendo que é fake, mas não é. A foto é única de perfil, tô lá com uma camisa azul correndo. Se não for essa foto, não é o Guerreiro, é o fake dele. Adriano, me diz uma coisa assim, no mundo do futebol, vamos lá, porque o mundo do futebol puxa muito, cara. Assim, um jogo assim que marcou mesmo, digo, cara, eu vou entrar nesse jogo mesmo, eu vou ter que ganhar, cara. Torcida lá e tal, tudo. Qual foi um jogo assim que te marcou de verdade mesmo, assim, que tu olhou assim, rapaz, o ônibus saindo do hotel ali, da concentração, e tu vê o torcedor mesmo assim, caramba, tem que ganhar esse jogo. Um jogo marcante. Vamos por parte. O jogo, né, que marca é o primeiro. A estreia, né, contra o Marília, naqueles 3-1, onde foi um dos melhores em campo, né? A gente estava 9 partidas sem vencer. Graças a Deus, iniciar bem é importante. E o jogo também que não poderia deixar de falar sobre o Repá, né? Que quando eu cheguei aqui em Belém, eu fui para a arquibancada e eu assisti o primeiro jogo, no primeiro turno de Remo e o Repá. E a gente perdeu, se eu não me engano, por 1-0, naquele gol que o balão sai fora do campo, ele fica atrás da trave, cobra o escanteio, ele entra e faz. E ali eu senti o quanto a nossa torcida ficou triste, chateada, decepcionada. E eu botei na minha cabeça, né? O dia que, se eu pudesse jogar, né? Se eu viesse a ser titular, aí a gente ia ter que vencer e eu ia dar sempre o meu melhor. E graças a Deus eu me destaquei sempre jogando Repá. E no Repá seguinte, na Série B, a gente venceu por 3-1, onde o Alex Oliveira carregou o nosso time. Grande, né? Alex Oliveira. Craque, mano. Eu e o Alex Oliveira fomos o destaque do jogo. Ele foi o melhor e eu o segundo melhor. Então, para mim, 2 jogos que marcaram a minha carreira aqui no Clube do Remo, jogos importantes foram esses. Bacana. E assim, claro, tem um momento feliz e tem um momento felizmente de tristeza, que tu olha assim, rapaz, ia ter ganhado esse jogo e não deu certo, cara. Qual foi o jogo assim que tu achou, poxa, tá tudo pra ganhar e uma bola no finalzinho, de repente, saiu o gol e o clube foi eliminado?
Tristeza. Tu lembra assim, um jogo assim? Tristeza, acho que foi contra o Vilhena, pela Série D, que nós perdemos lá, se eu não me engano, de 4-2. Aí o Mangueirão estava lotado aqui e a gente saiu ganhando o jogo com tudo para classificar. E no finalzinho lá, entre um desentendimento entre eu e o Sam, o cara acabou roubando a bola, fez o gol. E eu olhei para a torcida e eu vi a tristeza, né? Todo mundo cabisbaixo. Ali foi um dos dias mais tristes que eu tive pelo Clube do Remo. Banho, né? Um banho de água fria, né? Eu olho o Ronaldo, né? Ronaldo que é de Breves, grande abraço. Assim, meu amigão. Sempre eu falo, dependendo da rivalidade, tinha muito amigo, muito, que jogou. Era só ali dentro. A rivalidade dentro de campo. Dentro de fora, campo. né? Ronaldo, um abraço lá pro Ronaldo, goleiro já do treinador de goleiro Paysandu já há um tempão, né? E assim, tu tem pensamento de seguir essa carreira, eu sei que tu tem um projeto, né, treinador de goleiro, aquela que tu vai falar agora, porra, Landu, vamos, eu quero seguir, porque o Adriano tem uma história muito bacana e eu vejo o Ronaldo ali no Paysandu, o grande Ronaldo, meu parceiraço, só eu gosto de tomar cafezinho toda vez, né, Ronaldo, na viagem de navio. Mas tu tem esse pensamento mesmo, Adriano, de seguir? É projeto, Landu. Eu acho que é questão de tempo, né? Eu tô me aperfeiçoando também, né? Mas não é porque você foi goleiro que você vai ser um bom treinador, né? Sim. São totalmente diferentes. E a gente vem trabalhando para isso. É um sonho. Eu já tive até a oportunidade de sentar com a diretoria do Remo. Caramba. Conversamos, né? A gente houve um almoço, tudo, mas depois os dias passaram e não aconteceu. Mas isso com o Fábio Bentes? Com Fábio Bentes. Tá. Mas eu acredito que isso vem acontecer. Eu tinha preocupação quando eu jogava, que tinha que ser hoje. O treinador de goleiro, ele estando bem até 60, 70 anos, ele vai treinar. Mas é projeto futuro, com certeza. Tem tempo, né, Paredão? Com certeza. Bacana. O Edson Cimento que falha, né? Que já tá um tempão, né? Preparador de goleiro, grande Edson Cimento. Foi, Cimentão, abração. Tudo começou com Cimentão. Fizemos uma grande parceria. E foi um dos melhores goleiros também. Não mencionou o Cimento, né? Que jogou no Remo também. Tá ativo ainda ele? Tá. Cimentão, bola de prata, melhor goleiro do Brasil. Exatamente. Aquele cara mesmo, ó, muito bom. Tive o prazer, tive honra mesmo pelo Remo poder trabalhar com ele, entendeu? E assim, Adriano, foca mesmo aí, sabe que tem o apoio da galera. Eu sei que também tu pode trabalhar na parte do futebol feminino também, né? Com certeza. Também, que hoje em dia o futebol feminino está crescendo muito também, né? O que tu acha desse crescimento do futebol feminino? Importante, né? Já que tem muito investimento lá fora, a gente precisa investir também no futebol feminino. Temos qualidade, temos muitas meninas boas aqui no futebol. Adriano, e se hoje alguém quiser te contratar para te ministrar, palestrar, para te contar a tua história de vida, que é uma história sensacional, maravilhosa, a gente te encontra onde? Tu tá disponível no mercado, tu consegue fazer isso hoje? Se hoje aparecer uma proposta, alguém procurar, poxa, Adriano, a gente tá pensando aqui de um palestrante, o cara para falar da tua história de vida, para te falar do futebol, qual o caminho o garoto tem que seguir, o que ele pode fazer, o que ele não pode, aquela questão mesmo de orientação. Hoje disponibilidade total, né, para me encontrar aí nas redes sociais, né, @Adriano Paredão Oficial, e a gente entrar em contato e a gente tá disponível. Top, perfeito, Adriano. É um trabalho ímpar, né, Adriano? Um trabalho muito bacana. Então você já pegou a rede social do Adriano aí. Chegue forte, que o Adriano vai deixar no trinco toda a experiência que ele tem vivida no futebol, né, Maurinho? Com certeza, pô. Ter um cara como o Adriano contando a história dele, falando da experiência que ele teve no futebol, como ex-atleta profissional. Tenho certeza que o ginásio não fez mais gol que o Rogério Ceni. Mas eu tô sabendo que ele tem um gol de falta, rapaz. Esse gol aí, o cara me viu na rua. Falei, rapaz, tu é amigo do Adriano, né, Leandro? Rapaz, que raiva eu tenho desse cara. Eu falei, mas por quê, rapaz? Rapaz, ele não fez um gol de falta em mim? Que isso, cara? Foi em 2008, né, cara? A gente jogando com o Tiradentes. Eu tava num momento bom, sempre bati bem na bola e eu tive a oportunidade, né? O Rei Arthur era o treinador e me deixou como batedor oficial. Mas lá tu não treina falta, não? Ou treina falta também? Oi? Lá tu não treina falta, não? É só treina mesmo normal, não, né? Lá a gente só treina goleiro. E tive a felicidade, né? Nessa semana eu tinha feito vários gols no coletivo e me senti preparado e falei pro Arthur, olha, se tiver uma falta na entrada da área, deixa comigo. E graças a Deus tudo aconteceu.
O pastor estava até dando uma palestra lá. Olha, quem for bater falta, bate na bola, fala que você bate e Deus dá a direção. E aquilo eu senti, comigo, velho. Acabou a palestra, quando entra em campo, falta na entrada da área, o Marlon correu. Eu falei, não, Marlon, essa é minha. Aí eu falei, então passa por cima da bola que eu bato. Aí o Marlon passou, senhor, eu bato e o senhor dá a direção. Dito e feito, caixa. Lá no Baenão, no Baenão, 2-1 em cima do Tiradentes. Meu amigo Inácio era o goleiro. Como ele disse, como ele parou na bolado, né? Como ele olha, Inácio, te vai trazer aqui você, viu? Vai contar essa história aí. Como ele diz, pô, Paredão, você só fez gol no Tiradentes. Ele não fala, fez o gol em mim, você só fez gol no Tiradentes. Abraço, Inácio, tamo junto. Show de bola. Show de bola. Mas aí, ó, Adriano só tendo os goleiros lá, mas se vê que tem qualidade pra... Vai, né, Adriano? Sim, com certeza. Se o goleiro tiver qualidade pra bater uma falta, vai lá, agora vem cá. Também. É muito, muito bacana. Ora, treina e pede pro senhor da direção. É o segredo, esse é o segredo. Joia, show de bola. Show de bola, gostei de ver, rapaz. Então, ó, tá terminando, infelizmente. Muita história bacana. Pô, risada, né? Agora essa última aí do nosso goleiro, gol de falta aí, entendeu? Mas, ó, vamos ficar ligado aí que semana que vem a gente pode já estar voltando aí com resenha de craques. Não esquece, no SP Podcast, nos siga lá. Nos siga nas redes sociais, entendeu? Sempre vai vir um jogador que teve um nome aqui de futebol. Também a gente vai estar trazendo alguém ali do futebol, de repente, do mundo peladeiro, um craque de bola, amador. De repente pode amador, da base, que pode estar agregando aqui nesse programa, entendeu? Então, Adriano, já te agradecendo, olha, que, pô, você foi fera, cara, você é fera demais. O Adriano me liga, diretor, eu já atendo na hora. Eu ligo pro Adriano, já atendo na hora. Então, essa é a parceria verdadeira mesmo. Muito obrigado de tu estar fazendo parte dessa história aqui do Resenha de Craques, do Espia Podcast, que é o primeiro, hein? Vai ficar na tua história. E eu te agradeço de coração, meu amigo. Eu que agradeço a lembrança, Landu, obrigado pelo convite, uma honra, né? Tá fazendo parte aí desse projeto, né? O primeiro programa aí vai ficar na história e muitos virão. Então, muito obrigado, agradeço e sempre à disposição. Bate aí, meu amigo, tamo junto, hein? Sabe que você é fera. É nóis. Tamo junto, galera, até a próxima. Até a próxima. Fui!